O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de fazer hoje apenas uma pequena reflexão a respeito da primeira leitura, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que Jesus diz, no versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. São Paulo aqui, ele está pregando o Evangelho em Corinto, um ambiente em que existiam gregos e judeus. Os judeus, devido à sua formação, eles esperavam sinais milagrosos que ratificassem, que confirmassem a palavra do pregador. Então, se fosse uma palavra acompanhada de portentos, se fosse uma palavra acompanhada de milagres, aquela palavra seria digna de fé. Os gregos, porém, esperavam um discurso, uma pregação, não necessariamente acompanhada de sinais miraculosos, mas um discurso coerente, um discurso razoável, um discurso bem feito, um discurso convincente, um discurso atraente. E vem São Paulo e prega Jesus Cristo crucificado. Nós poderíamos dizer que, diante então das expectativas dos judeus e das expectativas dos coríntios, Deus então proporcionaria um discurso que agradasse uns e outros, mas não. O discurso de São Paulo, a pregação de São Paulo não agrada nem aos judeus e não agrada nem aos gentios, aos coríntios, porque São Paulo prega Jesus Cristo crucificado, isto é, pregar a salvação, tendo como caminho a fé num Deus crucificado, não era, digamos aqui, uma forma muito poderosa de Deus se apresentar. Lembra, os judeus esperavam portentos, sinais, milagres.
Mas quem olha para Jesus crucificado, à primeira vista, não vê um grande portento, um grande milagre, um grande sinal, poder. Vê apenas um homem crucificado. Para os pagãos, isso não era muito convincente, você falar que a salvação vem a nós por meio de um Deus crucificado, de que a libertação vem por meio de um Deus aparentemente derrotado. Então, não era nenhuma coisa nem outra, e São Paulo vai dizer aqui no versículo 22, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez, loucura para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para aqueles que creem, conseguem ver que Deus é infinitamente poderoso na sua aparente fraqueza, e o seu infinito poder e a sua vitória poderosa se manifesta na sua aparente debilidade e aparente fraqueza. Pois bem, meus santos, esta dificuldade na época, de os judeus e os gregos acolherem Jesus crucificado, ainda está presente no cristianismo de hoje. Ainda hoje, muitos se escandalizam com a cruz. Ainda hoje, muitos gostariam de uma pregação, de uma apresentação de um Cristo poderoso segundo os paradigmas humanos, e de um discurso razoável segundo a inteligência humana. Mas o que é que Jesus diz? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Não é muito razoável, não é muito atraente um discurso assim. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Se o grão de trigo que cai na terra, e nós sabemos que o grão de trigo, que este grão de trigo se refere a ele e também se refere a nós. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto, mas se morre, produz muitos frutos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Onde estiver o Senhor, ali também estará o seu servo. Se fizeram isso ao galho verde, o que não farão ao galho seco? Eu poderia aqui trazer várias outras passagens em que Jesus se refere à sua cruz e à nossa cruz. E nós podemos aqui, se nós formos sinceros, nós iremos dizer que isso não é um discurso muito atraente, que não é algo muito razoável você apresentar a cruz para as pessoas. É tanto que em muitas outras comunidades cristãs não católicas, e às vezes, infelizmente, até mesmo na boca de muitos pregadores católicos, não se prega mais Jesus Cristo crucificado, mas se prega o quê? Um Cristo que promete, que promove prosperidade, que promete, que promove curas abundantes. E eu não estou dizendo que nosso Senhor não possa curar, e eu não estou dizendo que Deus não possa conceder prosperidade. Eu só estou dizendo que mais cedo ou mais tarde a cruz de Cristo baterá na porta da nossa existência. E a pergunta é: nós iremos nos escandalizar com a cruz de Cristo, ou nós iremos ver na cruz de Cristo uma oportunidade de experimentarmos o seu amor e a sua sabedoria? São Paulo vai dizer, continuo, 1 Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo
24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo crucificado, esse Cristo que para os judeus era escândalo. Misericórdia, como é que eu vou crer num Deus crucificado? É escândalo. Como é que eu vou crer num Deus maldito? Sim, porque o que é que a Sagrada Escritura diz lá no Antigo Testamento? Maldito o que pende no madeiro. Então, é escândalo você dizer que Deus foi crucificado. É escândalo. Enquanto os gregos que queriam um discurso coerente, um discurso atraente, veem nesse discurso cristão algo até repulsivo, louco. Então, vamos aqui, porque para que nós compreendamos bem, temos que ter o contexto, o pano de fundo desta afirmação. São Paulo tem diante de si judeus e gregos. Então ele diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ali, meus santos, na aparente insensatez e na aparente fraqueza se manifesta o grandioso amor de Deus para a nossa salvação. Então, meus irmãos, se nós queremos ser amigos da cruz, se nós não queremos nos escandalizar com Jesus Cristo crucificado, nós precisamos pedir a nosso Senhor que vá derrubando no nosso coração toda resistência à cruz de Cristo. Porque senão nós seremos cristãos católicos até que a cruz se manifeste. Senão nós seremos cristãos católicos, mas sempre esperando o quê? Milagres, prodígios, portentos. Sempre esperando algo razoável segundo a mentalidade mundana. Então é bom que fique claro que para a mentalidade mundana não é razoável pregar uma salvação eterna com a perda deste mundo. O mundo não teria dificuldade de aceitar uma pregação de uma felicidade eterna, desde que eu buscasse a felicidade aqui no tempo. Aí você vai dizer: ah, padre, mas eu não posso ser feliz aqui? Digo, pode, meu santinho, mas este não é o ponto principal. E durante muito tempo na igreja, e durante muito tempo na história dos cristãos, para ser cristão era necessário renunciar à pretensão de felicidade aqui na terra. É porque nós estamos num período em que ser cristão é light, é tranquilo. Mas pense aqui nos primeiros séculos, nos 4 primeiros séculos, em que para ser cristão, em que para abraçar a fé cristã, em que para ser de Cristo, você tinha que abraçar a loucura da cruz. A aparente loucura da cruz, isto é, você tinha que perder tudo, que você não teria emprego, você seria um foragido da polícia. Sim, porque era crime ser cristão. Você não seria rico. Por quê? Porque quanto mais rico, mais exposto, e quanto mais exposto, mais vulnerável. E você também não poderia exercer cargos públicos. E se você fosse descoberto, perderia os bens, seria preso, e se não renunciasse à sua fé, seria morto juntamente com seus familiares. Então percebe que era esse o contexto. E não só nos 4 primeiros séculos da era cristã, mas ainda hoje em muitos lugares. Se as pessoas quiserem crer em Cristo e professar a sua fé em Cristo, elas perderão tudo. Vocês vejam no Oriente Médio o que já há uns 7 anos vem acontecendo, isso
que a mídia não apresenta, a grande mídia não apresenta. Mas os cristãos vêm sendo perseguidos constantemente. Isto é, são expulsos de suas terras, de suas casas, e antes de eles mesmos, com as suas próprias pernas, saírem daqueles países, perdendo tudo, muitos, para instigar o medo, foram torturados e mortos. Nós vimos, isso foi gravado, cristãos sendo degolados, pelo simples fato de serem cristãos. Cristãos que foram queimados em jaula. E nós vimos isso, por quê? Porque eles perseveraram na sua fé em Cristo e não estavam dispostos a se converter, se perverter ao islamismo para salvar a própria vida. Preferiram a morte a viver sem Jesus. Preferiram a morte a renunciar à sua fé em Cristo. Nós estamos vendo, por exemplo, essa perseguição gradativa que está crescendo gradativamente na América Latina. Nós estamos vendo que existe uma perseguição, até mesmo aqui no nosso país. Vá você falar às claras a respeito da sua fé, e você vai ser perseguido. Diga você que você quer ter o direito, diga isso numa instituição de ensino, que você, pai, quer ter o direito de educar os seus filhos segundo a fé e a moral católica, que você não admite que aos seus filhos seja ensinada a ideologia de gênero, que para você isso é pecado, é mal, e isso você vai ensinar aos seus filhos. Você sabe que você pode ser até preso como homofóbico, como homofóbica. Então a situação vem se tornando cada vez mais difícil. E qual é a tendência do cristão que não ama a cruz? É ele então se tornar um cristão light, um cristão diet, um cristão liquefeito, diluído, para não perder a minha paz neste mundo, para não ter contratempos, contrariedades. Então eu vou adotar um discurso que seja razoável para o mundo moderno. Mas o discurso cristão nunca foi razoável para o mundo moderno. Eu aqui dei apenas um exemplo da ideologia de gênero, mas eu poderia dar tantos outros exemplos de que o discurso cristão não é razoável para o mundo atual. Você dizer, por exemplo, que, ora, se uma pessoa, e aqui eu não estou entrando na questão da origem da homossexualidade, se a pessoa já nasce com tendências homossexuais, se a pessoa não nasce com tendências homossexuais, se a pessoa adquire com a vida e com a formação. Eu não estou entrando aqui nessa questão. Eu só estou dizendo que, independentemente dos impulsos que você percebe no seu coração, então você diz, eu desde pequenininho eu percebia as inclinações à homossexualidade. Pois bem, minha santinha, meu santinho, você é chamado à castidade, porque isso é mal e isso é pecado. Mas eu sempre senti isso. Tá bom, e quem sempre sentiu o impulso e a inclinação à violência, vai sair dando murro na cara de todo mundo? Eu sempre senti, ok, tá bom, você sempre sentiu, mas isso é mal, isso é um desregramento. Mas isso não é razoável para a mentalidade do mundo, isso é loucura para o mundo, isso é escandaloso para o mundo. É verdade, mas é força e poder de Deus para aqueles que creem em Deus. Vá dizer para o mundo que uma mulher, se ela estiver grávida, ela não tem direito de matar a criança no seu ventre, de que não é verdade que a criança é uma extensão do seu corpo,
de que não é verdade, de que a mulher tem direito de fazer o que bem lhe aprouver com o feto, com a criança que está na sua barriga. Isto não é razoável, este discurso não é atraente, este discurso não é, para a mentalidade atual, não é convincente. É um discurso por demais ligado à cruz, à renúncia da própria vontade. Mas a cruz de Cristo, para aqueles que creem, é força e poder de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos forme na sabedoria da cruz, senão nós não resistiremos. Imagina aqui, por exemplo, um outro caso muito próximo a nós, na Nicarágua atualmente. Vocês sabem, né? Acho que vocês estão acompanhando. Nós estamos com um bispo preso, com o bispo preso numa prisão domiciliar, com padres numa penitenciária, seminaristas numa penitenciária e leigos numa penitenciária. Por quê? Porque eles resolveram falar a respeito dos males do comunismo. O que é óbvio que um cristão não pode ser comunista e ele não pode falar a respeito, positivamente a respeito do comunismo. Nossa Senhora, quando apareceu lá em Fátima, ela falou dos males do comunismo. Como é que um cristão pode falar que isso é bom, quando o comunismo diz que a religião é o ópio do povo, né? É o veneno do povo, é a droga do povo, e tantos outros ensinamentos do comunismo que não se adequam com a doutrina cristã, com a doutrina católica. Pois bem, esses padres, esse bispo, esses padres, seminaristas e leigos estão presos porque eles estavam pregando isso. Ora, eu acredito que ainda podemos pregar o evangelho, mas eles ousaram fazer aquilo que não era razoável para a mentalidade, pelo menos, daqueles líderes governamentais da Nicarágua. Mas como eles eram amigos da cruz, eles estavam dispostos a perder muito para ganhar tudo. É isso, meus santos, que nós precisamos ter fincado, engastado, enraizado nos nossos corações, esta certeza de que vale a pena abraçar a cruz, porque por ela, e somente por ela, nos pode chegar a salvação. Que Deus nos conceda esta sabedoria e que nos torne fortes diante de tanta insensatez deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.